O Humanoid Hub divulgou um vídeo curto de Scott Walter comentando a recente patente do Optimus, focando nas articulações dos dedos com contato rolante. No entanto, Elon respondeu a isso dizendo: já mudamos o design, esse aí realmente não funcionou. Se você viu o vídeo sobre a patente do Optimus, dissemos que haveria algumas mudanças, ainda que pequenas nos materiais, por causa da data da patente. Mas também devemos perguntar, Elon está tentando despistar a concorrência? É possível, mas ainda acho que o núcleo daquela patente vai permanecer, principalmente a mudança dos atuadores da mão para o antebraço. E os avanços nos cabeamento por cabos ou tendões que discutimos naquele vídeo para realmente permitir que esse design funcione. Mas na maioria das vezes, eu gosto de acreditar no que Elon diz, então por enquanto podemos assumir que a junta de dedo rolante, apenas essa parte da patente, de fato foi alterada. Mas ainda podemos questionar o quanto isso mudou de fato. Infelizmente, mesmo que vejamos uma demonstração do Optimus V3 nas próximas semanas, ele provavelmente usará uma luva ou cobertura na mão para não mostrar esses detalhes. Durante o fim de semana, houve muito debate sobre o Cybercab e se ele está atualmente limitado pelo teto anual de 2.500 unidades. Já falamos sobre isso em detalhes no passado. Só para deixar claro como a Tesla fez a autocertificação do Cybercab, eles estão basicamente dizendo que acreditam que o Cybertaxi atende a todas as normas FMVSS. E isso significa que nenhum processo para obter a isenção da parte 555 é realmente necessário. Então, a Tesla espera poder pular todo esse processo de isenção. E é somente por meio dessa única isenção que o limite anual de 2.500 unidades entra em vigor. Aqui está a prova. Vimos esse adesivo em um Cybercab em um evento temporário. Este veículo está em conformidade com todas as FMVSS dos Estados Unidos aplicáveis, em vigor na data de fabricação mostrada acima. E além disso, só para deixar claro, todos os fabricantes de automóveis autocertificam todos os seus veículos. Então, a NHTSA não aprova previamente cada novo modelo de veículo. É que, posteriormente, a NHTSA tem a capacidade de contestar a autocertificação desses fabricantes. Durante testes e revisões de conformidade, podem dizer: não concordamos com sua interpretação. Mas, claramente, se a Tesla achasse que o Cybercab não iria atender ao FMVSS, então eles já teriam solicitado essa isenção. E se você está pensando, ué, espera aí, eu achei que a regra era que se o carro não tem volante ou pedais, então ele precisa dessa isenção. Como eu disse antes, é aí que entra essa ambiguidade, porque a interpretação das FMVSS novas e alteradas está em debate. Mas esse comunicado do Federal Register em 2022 disse que essa regra final altera as FMVSS de proteção dos ocupantes para considerar veículos futuros que não tenham os controles manuais tradicionais. E descendo um pouco, você vai encontrar especificamente mencionado um volante. Então, a conclusão é que nos últimos anos, essas regulamentações vêm passando por um processo de mudança e alteração para serem atualizadas de acordo com a tecnologia veicular atual. Então, com base em todas as informações disponíveis publicamente, acredito que a expectativa correta é que o Cybercab não estará sujeito ao limite anual de 2.500 unidades. Como eu disse antes, futuramente NHTSA pode mudar a interpretação da Tesla de que o Cybercab atende a todas as FMVSS, mesmo não tendo volante e pedais. Mas por enquanto, como a Tesla claramente optou por se autocertificar, a Tesla não espera precisar dessa isenção da parte 555, o que significa que o limite de 2.500 unidades não está em jogo. Claro, eu preciso comentar sobre o lançamento do Robotaxi da Tesla em Houston e Dallas, porque na verdade o momento disso e a realidade do que tem sido foram bastante confusos. E agora, antes de entrar nas esquisitices, quero deixar uma coisa muito clara. O fato de a Tesla ter lançado veículos não supervisionados nessas duas cidades é algo muito importante. Lembre-se, no quarto trimestre do ano passado, Elon afirmou: mesmo sem exigência dos reguladores, ainda teríamos um supervisor nos robotáxis, adotando uma postura cautelosa para um novo mercado. Para garantir que estamos sendo extremamente cautelosos com a segurança, acho importante ter um motorista ou ocupante de segurança no carro ao entrar em novos mercados, para confirmar que não estamos deixando nada passar. Basta que uma em cada 10.000 viagens dê errado e você já tem um problema. Então é isso. Sim, a expectativa sempre foi que, para qualquer lançamento de robotaxi em uma nova cidade, começaria com um robotaxi supervisionado. Mas para Houston e Dallas, aparentemente isso não é mais o caso. E tivemos supervisores em Austin por 7 meses. Então eu esperava por 3 meses de supervisão para cada nova cidade, pelo menos nas próximas poucas cidades. Mas avançando alguns meses depois, a Tesla está claramente dizendo ao mundo: nós nem precisamos mais dos supervisores.
Estamos tão confiantes no software, mesmo em uma cidade nova, que nem preciso reforçar isso. Vocês todos entendem por que isso é tão importante, mas acho que poucas pessoas estão realmente valorizando a magnitude dessa mudança do que a Tesla e Elon esperavam fazer para o que eles acabaram de fazer. Agora, dito isso, apesar de ser algo muito animador, esse lançamento certamente não foi tranquilo. Houve alguns percalços, e com base em tudo que consegui encontrar na internet, parece que a Tesla ainda, até o momento da gravação, só tem 2 veículos não supervisionados em cada mercado. E o meu problema com isso é que a Tesla sabe o quanto a empresa gera repercussão e que vai haver entusiastas da Tesla viajando para dar uma volta. Então, se vai lançar em outra cidade, por que usar um veículo por alguns dias e agora só 2? Assim haverá muito tempo de inatividade no serviço. Qualquer pessoa comum animada para usar o serviço não consegue, pois um fã da Tesla ou outra pessoa já pegou o único ou os 2 veículos disponíveis. Por isso considero um momento interessante antes dos resultados financeiros, quando a Tesla busca algum impulso, 1 ou 2 pontos positivos para citar na teleconferência. Isso não é um caso isolado. A Tesla, na verdade, fez a mesma coisa antes da teleconferência de resultados do 4º trimestre. Essa ligação aconteceu em 28 de janeiro. E poucos dias antes disso, a Tesla anunciou pela primeira vez viagens sem supervisão em Austin, que começaram de forma muito pequena, muito limitada. E sim, eu sei que é o mais prudente e seguro a se fazer, eu concordo. Tudo o que estou dizendo é que se temos a conta oficial do Robotaxi e Elon dizendo ao público para ir testar esse serviço quando só há 2 veículos disponíveis, é tipo, o que eles estão pensando? A experiência inicial será assim para quem tentar pela primeira vez e não conseguir carona. No quadro geral, daqui a 1 ano, nada disso vai importar. Mas por enquanto vamos falar sobre o que está acontecendo e eu tenho perguntas. A Tesla lançou com supervisão em Austin com cerca de 10 veículos no primeiro dia, o que eu acho razoável. Agora, é claro, considerando que eles estão expandindo o serviço sem supervisão, as coisas serão diferentes. Sinceramente, eu preferiria que a Tesla aguardasse alguns dias ou semanas até se sentir confortável para lançar com pelo menos 5 a 10 veículos. Assim, qualquer pessoa nova que não seja nerd de Tesla, ao baixar o aplicativo e pedir uma corrida, terá uma boa experiência logo na primeira vez. Eles podem não estar tão informados quanto nós, então não quero que tenham uma má impressão da Tesla por ela apressar algo antes da teleconferência de resultados ou por outro motivo. E olha, se a Tesla aumentar o número de veículos ativos em Houston e Dallas nos próximos dias, então tudo bem, ótimo, sem problema algum. Tudo o que digo é que se em 2 ou 3 semanas ainda houver poucos veículos nessas novas cidades, vai parecer cada vez mais que fizeram isso antes dos resultados só para ter algo positivo a comentar. Aqui estão as áreas delimitadas para Waymo e Tesla em Dallas. O Waymo cobre 48 milhas quadradas, e a Tesla atualmente cobre 31 milhas quadradas, com grande sobreposição entre as duas. Já em Houston, a área delimitada da Waymo é de 23 milhas quadradas, e a da Tesla é de 25 milhas quadradas, sem sobreposição. E a área delimitada atual da Tesla em Houston é mais fácil de dirigir em comparação com a da Waymo. A Waymo cobre mais áreas urbanas densas do centro, com ciclistas, pedestres e tudo isso. Enquanto agora, a área delimitada da Tesla é definitivamente mais suburbana, rural, com menos casos extremos. E sim, a área delimitada da Tesla tem acesso a algumas rodovias principais da região, mas ao contrário do que muitos pensam, os Teslas ainda não deveriam estar nas rodovias. Pelo menos quando se trata dessas novas cidades. E um salve para a Texas Tesla pela sua cobertura imparcial do lançamento em Dallas. Estamos na rodovia. O quê? Meu Deus do céu. Isso é loucura. Localização. O quê? O quê? O quê? O que foi? Não acredito. Claro que isso ia acontecer comigo. Não estou te ouvindo direito. Então o Robotaxi acabou indo para a rodovia, sendo que claramente não era para ele estar lá. Talvez um problema de navegação. Na tela, informava que o veículo buscava um local seguro para parar enquanto o usuário estava na rodovia. Naquele momento, era seguro. Ele lidou bem. Ele saiu na próxima saída e recalculou a rota. Mas isso me importa porque penso em alguém como minha sogra. Se fosse a primeira vez dela nessa experiência, como se sentiria ao usar o serviço depois? Eu sempre penso nas pessoas de fora do universo Tesla porque essas primeiras viagens podem ser o primeiro contato delas com a Tesla. Então me escuta. Eu realmente não estou tentando fazer um drama maior do que o necessário com essas coisas. Só estou tentando entender a Tesla e a linha de raciocínio dela com todas essas decisões. O Texas Tesla mostrou um vídeo em que seu carro estava na faixa exclusiva para conversão à esquerda, mas queria virar à direita com a seta ligada.
Alerta de spoiler. No final deu tudo certo, mas o carro pegou o caminho errado, gerando mais problemas de navegação em mapa. Seta da direita ligada. Ah não, seta da direita está ligada, mas estamos virando à esquerda. Vamos lá, Nave. Nave, dados do mapa do nave. Ah não, estamos indo pelo caminho errado, Matt. Estamos indo pelo caminho errado. Só para esclarecer, não notei nada crítico sobre segurança aqui. São apenas esses pequenos incômodos, inconveniências e questões de experiência do cliente que a Tesla precisa resolver. O Texas Tesla compartilhou um caso em que o carro não fez a conversão à direita permitida no sinal vermelho. Alguém buzinou para mim. Eu não estou dirigindo. Olha, está quase indo. E eu também não consigo abaixar o vidro. Não posso te dizer, cara. Não posso te dizer. Não quis passar no sinal vermelho. Teve chance, mas o cara cansou e foi embora. Então, isso é um problema de segurança? Não, mas que se minha sogra estivesse nesse veículo, ela ficaria desconfortável, ainda mais com tantas histórias de violência no trânsito e atitudes absurdas. Achei importante destacar esses percalços porque todos ocorreram quando só havia um veículo na rede. Ou seja, com pouca quilometragem percorrida, já temos vários casos de situações que não são boas. E olha, essa não foi uma lista exaustiva. Ele contou que a tela travou e pedia para sair com segurança enquanto estavam a 40 milhas por hora. Ele não podia ver vídeos, ouvir música, usar o mapa ou ajustar o ar. Olha, eu não consigo deslizar. Então quem diz que você pode simplesmente deslizar para sair daqui ou fazer algo assim? Não importa o que eu faça, nada acontece. Então dirigindo. Eu estou dirigindo, não. Eu vou aparecer, não. Não. Tipo, literalmente nada funciona. E é por isso que eu disse, um salve para o Texas Tesla. Ele é fã e apoia a Tesla, tem vários Teslas e deseja o melhor para a empresa. E às vezes, a melhor forma de apoiar a empresa é apontar as áreas onde ela precisa melhorar. E pequenas questões de experiência do cliente, como o widget e o app informando prazos diferentes para a chegada do veículo. O aplicativo informava que o carro estava a 14 minutos, mas o widget em tempo real mostrava 24 minutos de distância. E sobre a disponibilidade, eu vi canais oficiais dizendo que o horário é das 6h às 20h. Mas eu também vi outros usuários dizendo que às vezes em Houston só abre às 9 horas. E pelo que eu pude perceber, a Tesla não tem um horário oficial de funcionamento para o serviço. E hoje Sladok disse que não teve robotáxi por causa da chuva. Esse foi em Houston. Mas ao mesmo tempo, só ia receber um vídeo de um seguidor mostrando um robotáxi sem supervisão que realmente estava operando na chuva. E eu imagino que muitos de vocês já viram os pátios dos centros de entrega com esses Tesla Model Y, mas só alguns deles realmente têm o emblema robotáxi. Em Houston, nesse centro, vimos 3 com o emblema, o resto não tinha. Então será que eles só não tinham recebido os adesivos robotáxi ainda? Será que aqueles não serão robotáxi? Mas como eu disse, como de costume, vamos aprender muito sobre em que ponto a Tesla está nas próximas semanas para ver como ela lida com a expansão em Houston e Dallas. E depois de toda essa checagem da realidade, um sinal muito encorajador é que os preços da Tesla ainda estão significativamente abaixo da concorrência. Sawyer compartilhou dados de um seguidor. Tesla custou $6,15, enquanto um trajeto comparável com a Waymo custou $93. Então, a corrida da Tesla custou menos da metade. Só para você saber, vi entre 5 e 10 recibos e dados diferentes. Alguns resultados foram ainda mais impressionantes para a Tesla, como neste caso, em que o robotáxi custou $1,67 por milha, enquanto viagens similares da Waymo custaram $5,41 por milha. Isso permanece e segue como uma das maiores vantagens competitivas da Tesla. Agora só precisam que a disponibilidade acompanhe. Se esses cerca de 30 veículos nos centros de entrega receberem a identificação de robotáxi e passarem a operar aqui no próximo mês ou 2, isso será incrível. Mas se não acontecer, bem, a gente resolve quando chegar a hora. E a última coisa que vou dizer sobre isso é que no primeiro trimestre deste ano, Elon disse que em termos de veículos de táxi transportando clientes pagantes, acho que já passamos de 500 neste momento entre a Bay Area e Austin. Elon continuou, isso provavelmente vai dobrar a cada mês, esse tipo de coisa. Está em uma curva exponencial. Bem, uma duplicação em fevereiro teria sido cerca de 1.000, em março 2.000 e em abril 4.000. E bem, mesmo olhando para o número total rastreado, que não é o número de veículos ativos, ainda está em apenas 611. Então Elon, meu irmão, se você não está confiante nas projeções que está fazendo, eu te encorajo a simplesmente não fazer projeção nenhuma. Não faço isso para criticar o Elon ou a Tesla, mas porque temos teleconferência de resultados amanhã e o Elon certamente vai comentar algumas coisas.
E eu só tenho algumas dúvidas sobre quanto valor ou confiança a gente realmente pode dar para as coisas que o Elon está dizendo. E não estou falando de estimativas para mais de 2 anos. Estou falando das coisas que ele comenta de mês a mês. Na minha humilde opinião, qualquer estimativa que ele dê assim para o curto prazo, questão de semanas, deveria ser bem precisa. Se a equipe não souber e precisar esperar para ver como as coisas acontecem, apenas diga isso e não forneça um número. E na verdade o que quero dizer é que, para mim, o fato de a Tesla estar lançando sem supervisão nessas novas cidades supera todos esses pontos negativos que demorei a abordar. Acredito que esses pontos negativos podem ser resolvidos em breve. E o fato de a Tesla estar operando sem supervisão nos diz muito mais sobre onde está a sua confiança. E isso significa que o caminho para a expansão está muito mais aberto do que estaria se eles tivessem lançado com supervisores. Então, claramente, existe um cenário em que chegamos em meados de maio e a Tesla fique com cerca de 30 veículos sem supervisão, tanto em Dallas quanto em Houston. E com sorte Austin também, já que a Tesla retira mais monitores de segurança lá. Por isso estaremos torcendo. Mas precisamos admitir, se a Tesla mantiver os monitores de segurança em Austin e seguir com uma implementação lenta, acho justo questionar se fez isso apenas para gerar impulso antes dos resultados financeiros. O tempo dirá. Steven Peters compartilhou este vídeo do FSD supervisionado em Amsterdã e achei que valia a pena compartilhar. Este carro anda super suave e também silencioso. Fico curioso para saber qual será a diferença com a minha mãe dirigindo em termos de suavidade. Não na bike lane. Incrível. Ele simplesmente interpretou o que precisava fazer. Inacreditável e provavelmente o FSD nunca dirigiu aqui antes. Não, há uma grande probabilidade de que na verdade não seja o caso. É como um percurso de aventura maluco. É como um desafio de obstáculos, Fit Challenger, E tem uns blocos aqui. A visão está obstruída pela direita, muito limitada. Tem essas coisinhas na estrada onde você não deveria dirigir. E também não deveria andar, eu acho. Vamos devolver na mesma moeda, hein? Tem um micro atrás? Não. Um ciclista vindo pela direita? Não. Parou. E talvez seja só comigo porque sou nerd, mas ver o FSD lidando com essas novas situações e saber que esses dados agora estão treinando nosso FSD para o futuro é bastante animador. E Alexandre foi o primeiro que vi apontar isso. Ele disse que a apresentação do RDW em 5 de maio agora foi estendida de 20 minutos para 1 hora. Também foi movida para depois do almoço, o que também não atrapalha. E aqui está, a apresentação dos Países Baixos sobre o artigo 39 com duração de 1 hora. Agora, isso precisa significar que a votação acontecerá nesta reunião? Certamente não. Acho que está claro que os reguladores agora percebem a pressão social e os olhares sobre eles. Então, minha expectativa ainda é que a votação não aconteça até a reunião de 30 de junho, mas você tem que imaginar que isso pelo menos abriria uma brecha para uma possível votação na reunião de 5 de maio. E Barcelona Geek compartilhou uma resposta da Espanha sobre a aprovação do FSD supervisionado por lá. Eles disseram que a Tesla está atualmente testando 30 veículos equipados com FSD, com cerca de 80 mil quilômetros rodados até agora, desde novembro de 2025, sem nenhum incidente relatado até o momento. Então, no geral, o tom dessa resposta foi positivo, mas parece que a Espanha vai esperar pela votação. E continuando na Europa, acho que esse ponto está sendo um pouco negligenciado. A Tesla está lançando um Powerwall trifásico esta semana na Europa. E sim, a Tesla já lançou o Powerwall 3 em partes da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha. Mas a versão atual era apenas monofásica. E muitos sistemas residenciais em toda a Europa realmente utilizam energia trifásica. E esses sistemas trifásicos distribuem a carga entre 3 correntes separadas, em vez de uma só. Um sistema de bateria monofásico como o Powerwall da Tesla pode funcionar nesse ambiente, mas normalmente requer múltiplas unidades ou instalações mais complexas para equilibrar as cargas. E essa incompatibilidade fez com que o Powerwall 3 parecesse um pouco limitado na Europa, apesar da demanda dos consumidores. E é exatamente por isso que um Powerwall trifásico de fábrica poderia permitir uma adoção mais ampla em toda a União Europeia. Sabemos que não há problema na demanda por baterias em toda a União Europeia no cenário atual. E eu acho que esse Powerwall trifásico sendo lançado esta semana deve ajudar a aliviar boa parte dessa demanda.
Mais uma para a União Europeia. A AF-Mittal agora exige que alguns grevistas da Tesla Sweden trabalhem para eles durante a greve, ou seja, não estão mais afastados. E um grevista anônimo da Tesla disse: se eu vou ficar do lado de fora por 8 horas por dia em nome da AF-Mittal, é melhor eu entrar e trabalhar e receber todas as garantias do governo em vez disso. E então, a mudança aqui é uma nova exigência da AF-Mittal de que esses funcionários da Tesla agora precisam participar ativamente de atividades sindicais, como piquetes ou reuniões, durante o horário normal de trabalho. Acho impressionante que a greve ainda continue após começar em outubro de 2023. Voltando para os Estados Unidos, a PGE e a Tesla anunciaram que a Cybertruck e o Tesla PowerShare Gateway, assim como o Universal Wall Connector, foram aprovados para participação no programa Residential Vehicle to Everything da PGE, marcando um marco importante para a integração bidirecional de veículos elétricos na Califórnia. Clientes da PGE com uma Cybertruck podem usar o programa VitaX para instalar o backup residencial PowerShare e ativar o suporte à rede PowerShare. Agora, os clientes podem usar seu veículo para abastecer a casa em quedas de energia e lucrar vendendo energia de volta à rede em eventos. Mas aqui está a grande mudança. Isso marca a primeira aplicação de veículo para a rede em corrente alternada aprovada para clientes na Califórnia, o que permite que os veículos se conectem usando equipamentos muito mais simples em vez de infraestrutura especializada em corrente contínua, e os clientes desse programa agora podem ser elegíveis para até 4.500 em incentivos. A Ford participou desse projeto piloto, mas usava um sistema de corrente contínua, então a F-150 fornecia energia em corrente contínua. Energia que no final das contas precisaria ser convertida por equipamentos caros para realmente abastecer a casa. Agora com a Tesla, a Cybertruck e seu hardware, ela pode enviar corrente alternada direto do veículo, sem precisar de equipamento caro para conversão, pois já é corrente alternada. A maioria do setor afirmou que o principal obstáculo desses programas são os inversores bidirecionais externos caros, que convertem corrente contínua em alternada. E para quem entende do assunto, esse sistema aqui é para os clientes que não têm o Powerwall, e eu não consegui encontrar nada sobre isso. Se isso vai funcionar para clientes com Powerwall ainda, isso porque, até onde sabemos, para clientes com Powerwall, o PowerShare. O backup residencial ainda não está disponível, mas deve chegar em uma atualização OTA. Clay Travis, o fundador da Outkick Big Sports Guy, disse: eu tenho usado a tecnologia de direção autônoma da Tesla há mais de um mês. Estou ainda mais convencido de que, em 10 anos dirigir será como andar a cavalo, algo feito só por diversão. É algo revolucionário e transformador de um jeito que poucos compreendem. Imaginar todas as mudanças que isso trará é de explodir a cabeça. Imagine um mundo onde estacionamentos são em grande parte desnecessários. Só essa mudança já liberaria uma quantidade inacreditável de terreno para novas moradias, parques e uma qualidade de vida melhor. Então, mais pessoas comuns, e algumas com influência significativa, estão começando a entender. Alguns devem lembrar de Spencer e David testando a versão 14.3 na garagem quando o carro ignorou uma placa de entrada proibida. Bem, eles voltaram com a versão 14.3.1 e isso ainda não foi corrigido. Estamos saindo entrada proibida, pare. Bem, eles ainda não corrigiram isso. Então, embora a leitura de placas possa ter melhorado em alguns cenários, novamente não é perfeita. Jim Farley tem feito alguns comentários públicos alfinetando um pouco a Tesla, dizendo que eles não têm veículos atualizados. Mas, sinceramente, do jeito que eu vejo, isso é só barulho. Estou compartilhando por quê. Em resposta, Elon disse: isso é antes do FSD supervisionado ser aprovado. Na China, o limite é a produção em Xangai, e o comentário do Elon provavelmente referia-se ao que Sawyer disse sobre o modelo. Por que ser o carro mais vendido na China em março? Mas eu acho que a pergunta natural é, se a produção é o fator limitante, então por que não simplesmente expandir a capacidade de fabricação na China? Você deve se lembrar que a Tesla vinha discutindo planos potenciais para expandir de cerca de 1 milhão de unidades de capacidade anual para 2 milhões. Só ouvimos que não foram aprovados pelo governo por preocupações com segurança de dados. Isso é verdade. A Giga Xangai tem operado perto da capacidade máxima. A capacidade listada pela Tesla é de 950 mil, o que dá cerca de 80 mil por mês. E como você pode ver, depois que a Tesla aumentou a capacidade com a mudança para os novos veículos, é basicamente nesse patamar que a produção ficou para a segunda metade do ano. Tudo isso para dizer que será interessante ver o que acontece. Quando o FSD for aprovado na China, e em segundo lugar, a Tesla começar a considerar a produção global do Cybercab, o que isso vai significar para a Giga Xangai?
Porque lembre-se, acabamos de ouvir que a Giga Xangai também pode produzir o Optimus, então eu esperaria planos de expansão da Giga Xangai, ou pelo menos rumores surgindo em algum momento ao longo do próximo ano. A atualização de primavera da Tesla ainda está sendo distribuída, e até esta manhã chegou a apenas 11% da frota, portanto não é o único que ainda não recebeu. A Reuters publicou essa matéria que eles apresentaram como um grande projeto investigativo. No fim, para economizar, a Tesla tem usado estratégias fiscais e poupou 400 milhões de dólares em impostos nos últimos anos. Isso usando algumas estratégias fiscais offshore. Mas aqui está o problema. Quando você realmente lê o artigo, o que sabemos que muitas pessoas não farão, você encontra isso escondido. A Reuters não encontrou nenhuma indicação de que as práticas fiscais da Tesla violem alguma lei, e a Tesla dificilmente seria a primeira empresa a transferir lucros para o exterior. Então, esse é um daqueles cenários de não odeie o jogador, odeie o jogo. E sinceramente, acho que você poderia até argumentar que, do ponto de vista fiduciário, a Tesla deveria, na verdade, aproveitar qualquer dispositivo do Código Tributário para economizar dinheiro e se tornar o mais lucrativa possível para os acionistas. E foi exatamente isso que a Tesla fez. Então a Reuters pode tentar apresentar isso como algo negativo ou suspeito que Elon e a Tesla estão fazendo, mas na verdade não é. A Tesla deveria começar um novo julgamento com júri por uma ação judicial por morte causada por negligência nesta semana, mas acabamos de saber que eles decidiram fazer um acordo. Os pais do adolescente argumentavam que um técnico da Tesla desativou o software de limitação de velocidade sem seu conhecimento. Mas a Tesla afirmou que foi a direção imprudente do adolescente que causou o acidente, com ou sem o limitador de velocidade. E esse é aquele em que o jovem de 18 anos estava a 187 km por hora em uma curva com limite de 40 km por hora. Então, claro, o acordo foi mantido em sigilo. Não temos detalhes, mas queria encerrar o assunto porque estávamos acompanhando. Como o resultado do júri poderia ter implicações para casos futuros, mas não haverá julgamento neste caso. O ex-CTO da Meta relatou ter passado por uma experiência assustadora em um Waymo recentemente. O carro saiu da rodovia de repente e parou bruscamente antes de um grande cruzamento. Ele começou a se mover de forma errática, então pulei do carro. Com o sinal vermelho, ele ficou parado bloqueando. Uma faixa da 84 em Woodside, ligar para os portes do carro não funcionou. Então eu me pergunto se foi um problema de rede. E ele disse que não é hater. Já fiz 52 viagens e 550 milhas com a Waymo, e esse foi o primeiro problema. No geral, eu adoro a Waymo. Então, para um cara de tecnologia sair do carro em um semáforo vermelho, eu acho que isso já diz tudo o que você precisa saber. Como sempre, a Waymo terá tratamento especial da imprensa, então muitos nunca saberão disso. Então, em meio a todo esse barulho por aí, sim, a Waymo está se expandindo para novas cidades, o que é ótimo de ver. Mas ainda assim, no geral, a frota deles está na casa dos 3.000 veículos, pelo que podemos perceber. Na verdade, a última projeção pública que tivemos foi que a Waymo planejava cerca de 3.500 veículos na frota até o fim do ano. Então, em cada nova cidade, a Waymo ainda começa com um punhado de veículos, algo entre 10 e 20, e depois eles vão aumentando gradualmente a partir daí. Mas o meu ponto é que, pelo número de veículos ativos na frota, a Waymo não está crescendo tão rápido quanto pode parecer com todos esses anúncios de lançamento em novas cidades. E eu sei que muitos de nós estamos ansiosos pelo dia em que a Tesla vai conquistar esse título nesse quesito específico. Então, seja no final deste ano ou na primeira metade de 2027, ainda assim não vai ser uma meta difícil para a Tesla alcançar. Assim que sentir que tem a infraestrutura e os dados de segurança necessários. Hoje soubemos que a GM acabou de desembolsar 40 milhões de dólares para contratar um ex-funcionário da Tesla, Sterling Anderson. Acho que isso merece notícia, não só pela importância de empresas tradicionais contratarem talentos da Tesla, mas também pelo que estão afirmando. Anderson agora está entre os possíveis candidatos para suceder a CEO Mary Barra, e mais recentemente Anderson deixou a Aurora para se juntar à GM. Na época em que estava na Tesla, ele liderou os programas do Model X e do Autopilot. E ao acessar o LinkedIn de Sterling, você verá que ele foi diretor do Autopilot por um ano, por volta de 2015, e agora, claro, na última década, ele tem sido o cofundador da Aurora. Mas claramente a GM, como muitos outros, ainda está em busca de respostas quando se trata de autonomia. A fábrica R2 da Rivian em Illinois sofreu danos significativos devido a um tornado recente. Eles disseram que é cedo demais para entender o que isso significa para a produção do R2 felizmente, também disseram que ninguém se feriu. Mas pelas poucas fotos que mostramos, é claro que isso vai demorar para consertar. Hoje soubemos que a participação da Uber na Lucid triplicou e agora está em 11,5%, avaliada em cerca de 255 milhões de dólares. A Uber anunciou um investimento extra de 200 milhões de dólares em ações da Lucid, elevando o total para 500 milhões acima dos 300 milhões acordados em julho do ano passado.
Qual o objetivo dessa ação? Eles também aumentaram o compromisso para pelo menos 35 mil unidades em 6 anos acima das 20 mil SUVs Lucid Gravity originalmente acordadas no ano passado. Esses veículos seriam usados como robotáxis na rede da Uber e todas as partes ainda afirmam que o serviço comercial de robotáxi continua previsto para ser lançado mais tarde em 2026 em São Francisco, usando o Lucid Gravity equipado com o sistema autônomo de nível 4 da Neuro. No início do mês, a Neuro iniciou testes de robotáxi para funcionários da Uber na região da Baía de São Francisco, com motoristas de segurança. É a primeira vez que o serviço foi testado pelo app da Uber, e a produção da versão final do robotáxi aguarda a conclusão da validação de segurança. Você o tomei aqui dizer, só acredito vendo. Hoje, a Tesla registrou seu recurso de assistente de voz, que é alimentado por IA, junto ao administrador do ciberespaço da China, em Xangai, segundo relatos da mídia do ano passado. A Tesla também planejava integrar os controles de voz por IA DeepSeek e Dubal, da ByteDance, em seus modelos na China para competir melhor com as montadoras locais. Este artigo tem poucos detalhes e pouca informação, por isso não acho que seja para o Grok. A última informação é que a Tesla pode usar parceiros locais para esse recurso, devido a preocupações com dados e privacidade que podem limitar o Grok na China. A Reuters afirma que a SpaceX planeja garantir o controle de Elon após o IPO, dando a ele e a um pequeno grupo de insiders ações com poder de voto superior, que vão superar outros investidores. Elon continuará como diretor executivo, diretor técnico e também atuará como presidente do conselho de administração da SpaceX, que tem 9 membros. O trecho do prospecto apresentado mostra: a SpaceX adotará ações de 2 classes, onde acionistas da classe B terão 10 votos cada, concentrando o poder em Elon e alguns membros internos. Já as ações classe A, oferecidas ao público, darão direito a 1 voto cada. Também mencionam cláusulas que limitam o poder dos acionistas nas eleições do conselho ou em ações judiciais, exigem arbitragem e restringem onde disputas podem ser apresentadas. E sinceramente, dá para culpar Elon após tudo que ele enfrentou publicamente com a Tesla? E hoje nós soubemos sobre esse acordo principal entre a Sourcewell, que é uma cooperativa de serviços de Minnesota, e a Tesla. A Sourcewell é basicamente um programa cooperativo de compras para entidades governamentais participantes elegíveis. Então, a Sourcewell pode conceder esses acordos de compra para mais de 50 mil entidades governamentais educacionais e sem fins lucrativos participantes em todos os Estados Unidos, e até mesmo, às vezes, no Canadá. O objetivo é basicamente economizar tempo e dinheiro ao reunir o poder de compra e simplificar o processo de aquisição. E outro fornecedor que foi contemplado nesse acordo foi a Rivian. Isso vai facilitar a Tesla vender o Model 3, o Model Y 4P e o Cybertruck para agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, entre outros. Mas isso também inclui itens de recarga como conectores de parede, conectores móveis, acesso aos superchargers, ferramentas de gestão de frotas, treinamentos quando necessário e opções de adaptação por terceiros. E, pessoal, essa pode ser a primeira vez que a Tesla está oferecendo descontos, pelo menos que a gente tenha ouvido falar publicamente. Bem, aqui, a Tesla está oferecendo os seguintes descontos por volume desde o ano passado, que substituem o desconto fixo de 1%, de 6 a 15 entregas, 2%, de 16 a 50, 3%, e acima de 50 entregas, 4%. E basicamente funciona assim: essas organizações nacionais podem criar essa conta gratuita da Tesla para empresas. Eles terão um gerente de conta próprio e usarão o configurador online da Tesla como qualquer um. Então, no final das contas, agora essas organizações do setor público vão ter muito mais facilidade para realmente adquirir os veículos para suas frotas. Então isso realmente ajuda a simplificar todo o processo, e o prazo inicial desse acordo é de 4 anos, ou seja, ele vai expirar em novembro de 2029, mas existem opções de prorrogação no contrato. E a Tesla disse que essa é a maior cooperativa de compras governamentais do país desse tipo. E o mercado potencial aqui é realmente bastante grande nos próximos anos. Quero dizer, se você considerar 50 mil órgãos públicos, esses grupos estão gerenciando centenas de milhares de veículos em suas frotas. Agora, todos esses preços já foram pré-negociados, então nenhum órgão precisa passar por licitação, o que deve acelerar os prazos. O vídeo de hoje já está ficando longo, então deixei o documento completo linkado abaixo para você conferir. Mas, novamente, no geral, nos próximos anos, espero que isso realmente sirva como um impulso bem sólido. As ações da Tesla fecharam o dia a $186,42, uma queda de 1,5%, enquanto o NDX caiu 0,42%. O volume foi 23% abaixo da média. Desejo um ótimo dia de divulgação de resultados da Tesla amanhã e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.